Rapaz, fazia tempos que eu não via um plot twist que explodiu minha cabeça em questões de minutos, como o desse episódio de Dakopy. E meu Deus, mano, que plot twist insano. Fala rapaziada, meu nome é Mati e hoje eu vim trazer pra vocês o quinto e penúltimo episódio de Dakopy no Kensai, que, como eu já disse, tem um plot twist insano na metade dele. Vamos analisar o episódio, resumi-lo e fazer uma teoria interessante no final sobre o próximo episódio. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Para começo de conversa, o episódio é uma sequência direta do último, onde a Shizuka e o Dakopy vão para Tóquio em um cruzeiro. Como assim, caralho? Calma lá, cara. Eles obviamente não tinham dinheiro pra comprar isso e por isso estavam usando aquela florzinha pra ficar invisível aos olhos de outras pessoas, se infiltrando no barco, pegando o metrô com um zóio, pulando catraca e indo até Tóquio. E quando ela chegou no apartamento do seu pai, ela toca a campainha e dá de cara com isso. Sim, ele abandonou não apenas ela, mas também a sua mãe para viver com outra família, criando duas outras filhas que eu acho que era dele, tá? Então não vou afirmar se ele era padrasto, mas enfim. A reação dela a princípio não foi negativa, obviamente, porém com o passar da conversa, o clima vai pesando e inclusive a gente sai da perspectiva dela. Como assim? Até agora ela estava com uma aparência limpa e apresentável, o céu estava azul e tudo estava colorido e alegre, mas com o passar da conversa essa perspectiva muda, porque a gente vê agora a perspectiva real daquilo. Ela estava bastante suja e o céu não estava tão azul quanto parecia, estava na realidade um dia bem feio. E pra piorar tudo, o pai dela era um cara bem FTP, porque ele viu a situação em que a sua filha estava e ao invés de se preocupar com ela, ele foi com vergonha de falar para as outras duas filhas dele que elas tinham uma irmã que estava naquele estado, dizendo não conhecer essa pessoa que estava em sua frente. A Shizuka fica meio em choque nesse momento, mas quando ela ouviu latidos, ela ficou mais alegre, só que o que estava ali não era o Chopper, era outro cachorro. E com isso a gente sabe o que realmente aconteceu. O Chopper foi sim sacrificado naquele canil. E cara, essa imagem de uma família feliz com cachorro era tudo o que ela queria inicialmente para sua vida, né? Principalmente com seu pai presente, né? Mas deu tudo errado e ela saiu dali furiosa com tudo isso, teorizando coisas completamente absurdas, como se aquelas crianças fossem verdadeiros filhas da mãe que comiam cachorros. Sim, ela estava teorizando que elas comeram o Chopper, querendo fazer inclusive um cosplay de Kotonoha Katsura e abrir a barriga das suas irmãs para ver se não encontrava o Chopper ali, cara. Ela estava completamente insana nessa cena, como uma verdadeira sociopata. Algo horrível está acontecendo comigo. Acho que minha máscara de sanidade está por cair. Essas palavras, inclusive, assustaram demais até o próprio Dakopy, cara. E aí vem o maior plot twist do anime até o momento, porque o Dakopy se recusou a ajudá-la nessa coisa insana que ela estava pensando em fazer. E isso a fez achar que o Dakopy agora era inútil para o plano dela, pegando uma pedra que tinha ali para atacá-lo e silenciá-lo. E, mano, essa expressão completamente psicótica no olho dela o fez se lembrar do passado. O anime todo ele parecia ter lembranças do passado, só que não conseguia se lembrar delas e todas elas vieram à tona quando a morte bateu em sua porta. Lembram quando eu citei aquele relógio que tinha no planeta natal do Dakopy? Que ele queria usar aquilo, mas ele não podia voltar até lá, mas eu não sabia o motivo do porquê? Então, vamos lá, porque ele já havia usado aquele relógio para voltar no tempo e o motivo é o mais improvável do que você poderia imaginar. E a partir desse momento eu vou separar o anime por timelines, porque vai ser um bagulho não muito complexo, mas vai ser complicado de narrar o que tá acontecendo. Eu vou tratar a timeline que a gente viu todos os acontecimentos do anime até agora com a timeline B. E agora a gente vai saber os acontecimentos da timeline A, a timeline original. Nessa timeline, o Dakopy veio um pouco mais tarde para a Terra. Na timeline B, ele veio em 2016. Porém, na timeline A, ele veio para a Terra logo depois da pandemia, né? Eu não posso nem falar o nome aqui, né? Em 2022. E aqui, Shizuka e os outros já estavam no ensino médio e segura que lá vem a verdadeira bomba.
porque originalmente quem o encontrou não foi a Shizuka, e sim a Marina, meu irmão, você não ouviu errado. Inclusive o framing que ela encontrou da Kopi é literalmente a mesma cara que a Shizuka fez quando ela encontrou o Takopi pela primeira vez. Um paralelo bem bacana que o anime colocou aqui, né? E aqui nessa timeline ela estava obviamente diferente porque ela estava um pouco mais crescida, né? E inclusive com uma cicatriz em sua bochecha. E agora o mais irônico é que ninguém mais falava com ela por causa dessa cicatriz. Quem estava sofrendo preconceito agora era ela. Algo semelhante do que acontece em Koe no Katachi, por exemplo. E nessa linha do tempo a personalidade dela não mudou tanto, porque ela continuava bem estressada, inclusive batendo no Takopi quando ele a irritava um pouco. E também nem deu um nome para ele. Porém aqui o Takopi não desenvolveu medo por ela. Talvez ela não batia forte como ela batia na Shizuka na timeline B, né? E os seus pais haviam se separado e o estado de sua mãe, bem meu amigo, era bem mais deplorável do que antes. Inclusive a cicatriz no rosto da Marina foi causado pela sua mãe no passado, que em um dia a Marina quebrou um copo e sua mãe ficou furiosa, pegou aquele copo quebrado e a gente já imagina o que ela fez com a cara da Marina, né? E isso criou um trauma gigante em sua cabeça. Só de pensar na cicatriz a Marina ficava em pânico e inclusive arranhava, tanto que o estado da cicatriz estava bem feio realmente. E então no dia seguinte, após ela se encontrar com Takopi, ela diz que seu sonho quando crescer era se tornar uma mãe feliz, dando tudo o que não recebeu de alegria para sua própria criança. Porém o Takopi aqui interpretou bem errado, porque ele havia visto que a mãe da Marina havia feito com ela na noite anterior, né? Tinha batido na própria filha, porque ele interpretou errado sobre o que é uma mãe feliz e um filho feliz. Ele achava que uma mãe feliz na Terra era aquela que batia nos próprios filhos. Pensando nisso também porque a própria Marina em toda oportunidade batia nele, né? E eu teorizo que inclusive a Marina deve ter algum tipo de transtorno temperamental, talvez até causado por traumas, né? Na real é bem provável que foi causado por traumas, mas enfim. Obviamente não era isso que ela queria dizer, tá ligado? Ela queria realmente dar uma vida boa pro filho dela. Mas nem deu tempo dela se explicar porque o Takopi a arrasta pra tentar achar um namorado de imediato para ela fazer isso. E não é que ele encontrou um pretendente, porque enquanto ele estava fazendo isso, ela deu de cara com o Naoki. E bem, os dois fizeram uma amizade ali naquele momento e olha só, mano, aparentemente a Marina gostava dele antes. Talvez até mesmo aquela agressão que ela fazia na Shizuka também era por causa do Naoki e não apenas por causa da mãe dela. Como se a Marina se colocasse no lugar da sua própria mãe e a Shizuka fosse a mãe da Shizuka, no caso, né? E o Naoki como se fosse o pai da Marina. Ou seja, a situação que acontecia com os adultos também acontecia com ela. Isso poderia ser um dos principais motivos desse bullying também. O ciúme. E o Naoki, dessa linha do tempo, muito provavelmente não teve aquela conversa do episódio anterior com seu irmão, dada a angústia que ele tava ao falar pra Marina que ele não herdaria a clínica. Mas ela nem ligava muito pra isso, tá ligado? Quer dizer, ela não, mas a sua mãe, mano, quando ela disse que se encontrou com Naoki, a sua mãe logo abriu os olhos porque ele era herdeiro de uma clínica bem famosa da cidade. Ainda mais que a Marina ocultou o fato que ele não seria o herdeiro, né? Aqui é um ponto da vida que a Marina mais ficou feliz desde a sua infância, inclusive até agradecendo um pouco ao Takopi pelo o que ele fez. Um dia, enquanto ela tentava avançar essa sua relação com o Naoki, pegar em sua mão, aconteceu uma tragédia para ela, porque a Shizuka voltou para a cidade, e quando o Naoki viu ela, logo a sua paixão de infância volta novamente. E só pela reação que ele teve ao vê-la, a Marina já viu que ela perdeu ele naquele momento. E a Shizuka, nessa linha do tempo, devia ser bem mais quebrada que a outra, inclusive, porque além de ela não ter tido o Takopi para ajudar um pouco em sua vida, ela tentou também um Suishida nessa linha do tempo, só que não conseguiu, e tudo isso por causa da Marina, obviamente, no passado. E para piorar ainda mais, ela foi ou abandonada pelos pais ou a mãe dela morreu. E esse último fato que eu citei fez o Naoki ficar ainda mais empolgado, porque ele seria a única pessoa que a Shizuka teria agora que ela estava de volta na cidade.
Eu acho que é meio problemático pensar assim, mas beleza. Ele contou isso pra Marina e logo no pior dia, porque eles iam ter um jantar na casa da Marina nesse dia e a mãe dela havia preparado um verdadeiro banquete para os dois, só que né, como eu posso dizer, o Naoki não ia mais porque ele foi falar com a Shizuka nesse momento. Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. E como a gente pode perceber nessa cena, todos os traumas passados transformou a Shizuka numa verdadeira sociopata. Só pelo olhar dela e também pelas suas atitudes, você percebe isso. Ela não tem interesse algum no Naoki, mas mesmo assim parece manipulá-lo aqui nessa linha do tempo também e apelar para o seu lado sentimental para tornar ele um verdadeiro gado. Talvez por ter visto a sua antiga bulinadora apaixonada por ele, e claramente se ela ficasse com o Naoki ia machucar muito a Marina. E também o que eu acho, ela voltou pra cidade justamente pra se vingar da Marina pelos antigos tempos, né? Enfim, o Dakopi tava vendo tudo aquilo, né? O Naoki com a Shizuka. Eu finjo que não percebo. Porque ele havia ido chamar o Naoki para jantar. E o fato dele não ter comparecido ao jantar ferrou com tudo, porque a mãe da Marina novamente perdeu a compostura com tudo isso e quebrou toda a mesa, assumindo sei lá de onde que a cicatriz que tá na cara da Marina foi a culpada de tudo isso e que no fundo a Marina odiava e a culpava por ter feito essa cicatriz. Sem ao menos a Marina citar isso, ela só estava no achismo, indo agredi-la e empurrando no chão e pegando um caco de vidro para tirar a vida da própria filha. Mas além de não conseguir fazer isso, quem perdeu a vida foi ela mesma, porque de algum modo a Marina conseguiu subjugá-la e vocês sabem o que, né? Raindrops are falling on my head. E ficou extremamente traumatizada por tudo o que aconteceu, culpando a Shizuka por ter roubado o Naoki dela e ferrado com seu próprio dia e com a sua própria mãe, né? E ainda agia como se a culpa do pai dela ter abandonado a mãe fosse culpa da própria Shizuka e se lamentava de não tê-la matado lá pra 2016, quando teve chance antes do divórcio dos seus pais. E nesse momento, Dakopi chegou naquela sala, viu e ouviu tudo o que a Marina fez e se solidariza por ela e fala que vai atender esse pedido de voltar no passado e matar a Shizuka, pegando a sua nave espacial, que era um mini foguete, e partindo ali prometendo fazer isso. E bem, a Marina nem teve como reagir a isso, ela só com um sorriso na cara falou que talvez ela foi um pouco injusta com ele, né, não deveria ter maltratado tanto o Dakopi, e ainda acha que deveria ter dado um nome para ele, porque como eu já disse, ela não tinha dado um nome para aquele alienígena que ela havia resgatado. E o nome que ela pensou foi literalmente Dakopi, cara. O que é um fato bem engraçado. Talvez a Marina e a Shizuka não fossem tão diferentes assim, tá ligado? Até os próprios nomes dos, entre aspas, pets e amigos dela, elas escolheram, tá ligado? E então, após isso, tira a própria vida. O Dakopi então chega no seu planeta natal e no mesmo instante vai tentar usar o relógio para voltar no tempo. Chegando no seu planeta, ele pediu permissão para usar o relógio, mas a líder daquele local não deixou. E ainda mais, ela ia punir ele porque ele havia quebrado alguma regra anteriormente. E a gente não sabe porque ela não cita qual regra é essa. Inclusive, ela nem sabe o que é matar. Então, muito provavelmente, a regra que ele quebrou não era essa. E a punição seria ele perder a sua própria memória e começou a fazer isso. Então, ele desesperado foi, bateu no próprio líder e reprogramou o relógio para voltar no tempo e fazer o desejo da Marina de matar a Shizuka. E então ele consegue, mas no processo ele foi perdendo sua memória cada vez mais. E então aconteceu tudo que a gente viu no anime até o momento. E agora voltando para o ponto onde ele lembrou tudo isso, antes da Shizuka ao bater com aquela pedra, ele recuperou todas essas memórias e o seu objetivo principal era matar a Shizuka. Porém, ele não sabia se faria isso, pois essa segunda vivência na Terra que ele teve com a Shizuka o fez perceber que não era apenas a Shizuka que era mal, a própria Marina era mal. E depois desse ponto a gente não sabe o que aconteceu. E eu tenho uma teoria que vou falar já já. Porque o que realmente aconteceu é que depois de mostrar essa tela sugerindo que ocorreu alguma morte, ele reapareceu na cidade natal da Shizuka, onde ele estava se refletindo sobre tudo o que aconteceu enquanto chorava. E então
o Naoki chegou naquele local com a mesma expressão, inclusive, de quando a Shizuka e a Marina encontraram Takopi pela primeira vez e então terminou o episódio. E sobre essa teoria que eu tenho sobre esse final de episódio é que quando as suas memórias voltaram, ele instintivamente fez o objetivo original dele. Ele matou a Shizuka no impulso e voltou para a cidade natal. Por isso, no momento que o Naoki achou ele lá no parquinho, ele tava chorando, voltando provavelmente para aquela cidade para pegar a sua nave e para o planeta natal e refazer tudo de novo em outra linha do tempo. Porém, essa daqui é apenas uma teoria minha. Eu não sei o que realmente vai acontecer no próximo episódio, a gente vai ter que aguardar e eu tô bem curioso para saber como o anime vai desenvolver isso. E sinceramente, mesmo vendo o outro lado da história, eu não consigo simpatizar com a Marina não, velho. E eu acho que... Eu não sei, cara, eu acho que não teria o mesmo efeito não se invertesse a história e contasse da Marina antes, tá ligado? Além de perder esse puta plot twist que acontecia no meio, tá ligado? Mano, eu acho que eu também não me simpatizaria com a Marina não, inclusive eu até odiaria, inclusive, né? Pelo que ela tava fazendo com o Takopi, né? Espancando ele na cara dura. Mas enfim, é questão de perspectiva mesmo e ordem, né? Então, sei lá, pra saber alguém teria que ver o episódio 5 ao 6 e depois ver do 1 ao 3, tá ligado? Então, não sei se alguém vai fazer essa experiência, tomara que não. Enfim, eu sou o Mate, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, dá o like e fui!